Olá, Jack. Você já teve a sensação de que a sua vida não é mais sua? Aquele sentimento gelado na nuca, de que alguém está observando não apenas seus passos, mas seus pensamentos e seus desejos mais íntimos. Eu sempre achei que isso era coisa de filme, um clichê de suspense para te fazer pular da cadeira. Hoje, eu sei que é real. E tudo começou de forma sutil, com o tipo de coincidência que você ignora para não parecer louco. Meu nome é Lucas, e o erro da minha vida foi comprar a casa perfeita, na rua perfeita, ao lado da família perfeita. Minha esposa, Ana, e eu havíamos economizado por quase uma década. A casa era tudo o que queríamos. 2 andares, um pequeno jardim na frente, um quintal espaçoso nos fundos e o mais importante, a promessa de paz. Nossos vizinhos imediatos à direita eram a família Silva, Sérgio e Marta e seus 2 filhos, um menino e uma menina, Léo e Clara. Eles nos receberam com sorrisos largos e um calor que, no início, pareceu reconfortante. Na primeira semana, eles nos trouxeram uma cesta de boas-vindas. Dentro havia um pão artesanal, uma garrafa de vinho tinto e um pacote de um café de uma marca pequena, quase desconhecida. Ana e eu nos olhamos. Que estranho, ela sussurrou. É o mesmo café que compramos ontem no Mercado Novo. Eu dei de ombros. Grande coincidência. Devem ter bom gosto. Foi a primeira vez que usei a palavra coincidência. Mal sabia eu que essa palavra se tornaria um mantra desesperado para tentar manter minha sanidade. As semanas se passaram e a normalidade suburbana se instalou. Acenos pela manhã e pequenas conversas sobre o tempo enquanto pegávamos a correspondência. Tudo ia bem, até o dia em que decidi trocar de carro. Meu antigo sedã já estava pedindo aposentadoria e depois de muita pesquisa, comprei um SUV azul marinho, um modelo específico que não era tão comum de se ver. Eu estava orgulhoso. Era mais um tijolo na construção da nossa vida perfeita. 2 dias depois, enquanto eu lavava o carro na garagem, ouvi um barulho familiar. Olhei para a casa do Silva e meu estômago gelou. Sérgio estava manobrando para estacionar um SUV idêntico ao meu. Mesma marca, mesmo modelo e a mesma, exata, cor azul marinho. Ele saiu do carro, sorriu e acenou como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, vizinho? Parece que temos gostos parecidos, hein? Sua voz era amigável, mas seus olhos eram vazios, analíticos. Naquela noite, comentei com a Ana. Ela forçou uma risada nervosa. Lucas, é uma cidade grande, é só uma coincidência. Lá estava a palavra de novo, mas, pela primeira vez, ela soou oca. A partir daí, a escalada começou. Foi sutil, quase imperceptível. Ana comprou um vestido novo, floral, para um churrasco que daríamos. No fim de semana seguinte, vimos Marta no jardim, usando um vestido tão parecido que poderia ser da mesma coleção. Eu comecei a trabalhar em um projeto de jardinagem, plantando roseiras brancas ao longo da cerca. Uma semana depois, o jardim dos Silva estava sendo cavado e o que eles plantaram? Roseiras brancas. O medo real começou a se instalar quando as coincidências cruzaram a parede da nossa casa. Certa noite, Ana e eu estávamos na sala, conversando baixo sobre um filme antigo que queríamos rever. Um suspense francês dos anos 60. No dia seguinte, passei pela casa deles e pude ouvir pela janela aberta o som inconfundível da trilha sonora daquele mesmo filme.
Meu coração começou a bater mais forte. Como eles poderiam saber? Nós não postamos em redes sociais. Não comentamos com ninguém. Era como se eles estivessem nos ouvindo. A paranoia se tornou minha sombra. Comecei a procurar por microfones escondidos pela casa e a verificar nossos celulares constantemente. Ana dizia que eu estava ficando obcecado, que precisava relaxar. O ponto de ruptura, o momento em que a negação se estilhaçou em 1000 pedaços, foi por causa de uma conversa sobre férias. Em sussurros, na privacidade do nosso quarto, Ana e eu planejamos uma viagem surpresa para Maragogi. Era nosso segredo, mas no sábado seguinte, enquanto estávamos no nosso quintal, ouvimos a voz de Sérgio, alta e clara, vindo do quintal deles. Ele estava ao telefone. Isso mesmo. Decidimos de última hora. Vamos levar a família para Maragogi semana que vem. Vimos umas fotos e parece um paraíso. O ar saiu dos meus pulmões. Ana olhou para mim, com o rosto pálido como cera. O terror era real e estava estampado nos olhos dela. Não era mais coincidência, era um padrão. Eles não estavam apenas nos copiando, eles estavam nos absorvendo, roubando nossa identidade, pedaço por pedaço. Aquela noite, não dormimos. Ficamos sentados no escuro, em silêncio, ouvindo os sons normais da noite que agora pareciam ameaçadores. Decidi que precisava de provas. Algo concreto. Algo que eu pudesse levar à polícia sem parecer um louco. Gastei o que não podia em um sistema de câmeras de segurança de alta definição e as instalei ao redor da casa, focando principalmente na linha que dividia nossas propriedades. Eu esperava pegar, luz bisbilhotando, talvez jogando um microfone por cima da cerca. O que eu descobri foi infinitamente mais perturbador. Na primeira noite, nada. Na segunda, também. Mas na terceira noite, acordei de madrugada com um pressentimento horrível. Fui até meu computador e acessei as gravações ao vivo. A imagem que vi vai me assombrar para o resto da minha vida. Parados, imóveis, lado a lado, como estátuas. Eles não estavam fazendo nada, apenas olhando para a nossa casa. Seus rostos não tinham expressão. Seus corpos perfeitamente alinhados. A câmera tinha visão noturna e eu podia ver seus olhos abertos, fixos. Olhei o relógio. 3 da manhã. Voltei para a gravação e descobri que eles estavam ali, naquela mesma posição, desde pouco depois da meia-noite. Um grito ficou preso na minha garganta. Aquilo não era humano. A coordenação, a imobilidade, o silêncio eram como 4 bonecos assustadores posicionados para uma vigília macabra. No dia seguinte, a raiva superou o medo. Marchei até a porta deles e bati com força. Sérgio atendeu, com o mesmo sorriso plástico de sempre. Lucas, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Eu quero saber o que vocês estão fazendo, eu disse com a voz tremendo. O carro, as roupas, as nossas conversas privadas. E eu vi vocês, ontem à noite, parados no seu jardim, olhando para minha casa por horas. O que vocês querem de nós? O sorriso dele não vacilou. Seus olhos, no entanto, pareciam perfurar minha alma. Ele se inclinou um pouco para frente e disse, em um tom baixo e calmo, que era 1000 vezes mais assustador do que qualquer grito. Nós só gostamos de vocês, Lucas. Gostamos do seu estilo de vida. É um bom estilo. Nós só queremos um igual. Ele fez uma pausa e seu sorriso se alargou um pouco. Os moradores anteriores,
Eles também tinham um estilo de vida interessante, mas eles não gostaram da nossa admiração. Eles ficaram bravos, assustados, e no fim, eles se mudaram. E então, ele olhou por cima do meu ombro, para a minha casa, a nossa casa dos sonhos, e disse: "Vocês também vão se mudar, Lucas. É só uma questão de tempo. E nós vamos continuar aqui, esperando pelo próximo bom estilo de vida que aparecer." Naquele instante, eu entendi. Eles não eram loucos. Eram parasitas. Predadores psicológicos. O objetivo deles não era nos machucar fisicamente. Era nos quebrar, nos apagar, nos expulsar do nosso próprio ninho, para que eles pudessem se alimentar da essência da nossa felicidade, antes de procurar a próxima. Não houve mais discussão. Voltei para dentro, tranquei a porta e começamos a encaixotar nossas coisas naquela mesma tarde. Vendemos a casa por muito menos do que valia, para a primeira oferta que apareceu, desesperados para fugir. Nunca explicamos o motivo real. Afinal, quem acreditaria? Hoje, moramos em um apartamento no centro da cidade, cercados pelo barulho e pelo anonimato de milhares de pessoas. Mas eu ainda tenho pesadelos, com aquelas 4 figuras imóveis me observando no escuro. Se essa história te causou aquele arrepio que só um bom relato de terror consegue provocar, então não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. E se você ainda não é inscrito, o que está esperando? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum relato. Afinal, o perigo pode estar muito mais perto do que você imagina. As pessoas acham que o som mais assustador é um grito no escuro ou o estalar de um galho debaixo da sua janela. Elas estão erradas. O som verdadeiramente aterrorizante é aquele que você não consegue reconhecer, mas que se repete noite após noite, até se infiltrar nos seus sonhos. Meu nome é Clara, e a minha história não é sobre um fantasma ou um monstro. É sobre o homem que se mudou para a casa ao lado e os sons que vinham de seu porão. A casa à minha esquerda esteve vazia por anos, uma concha de tijolos e janelas escuras que todo o bairro ignorava. Quando a placa de vendido apareceu, todos ficamos curiosos. Quem teria a coragem de morar ali? A resposta veio na forma de um homem solitário, de meia idade, que se apresentou brevemente como Sr. Alencar. Ele era um homem de poucas palavras e muitos silêncios, movendo suas coisas principalmente durante a noite, em caixas de madeira pesadas e sem identificação. No começo, eu não dei muita importância. Era só um vizinho novo e recluso, algo comum hoje em dia. Mas então, os sons começaram. A primeira vez que ouvi foi numa terça-feira, por volta das 2 da manhã. Era um som rítmico, um raspar metálico e lento, como se alguém estivesse arrastando uma pá contra um chão de cimento. Na noite seguinte, o som voltou, no mesmo horário, acompanhado por aquele cheiro estranho que parecia vazar pelas frestas da janela do meu escritório. Eu trabalho em casa como designer, então meu escritório tem a visão perfeita, ou talvez a visão amaldiçoada, da lateral da casa dele. Tentei me convencer de que ele estava apenas fazendo uma reforma. Talvez um hobby estranho, como escultura ou algo do tipo. Mas as reformas não acontecem de madrugada. E o cheiro ficava cada vez mais forte, uma mistura de alvejante, amônia e algo mais.
algo vagamente orgânico e adocicado, como carne deixada ao sol. Era o suficiente para me causar náuseas e me forçar a manter as janelas fechadas, mesmo no calor. Mas a curiosidade começou a me corroer por dentro. Passei a observar mais atentamente. As entregas que ele recebia eram bizarras. Não eram móveis ou eletrodomésticos. Eram caixotes de madeira reforçados, galões de plástico sem rótulo e, uma vez, um furgão sem placas entregou algo grande, embrulhado em lona escura, que precisou de 2 homens para carregar para dentro. O senhor Alencar supervisionava tudo com uma quietude predatória, seus olhos se movendo rapidamente, verificando a rua, como se temesse ser observado. E eu estava lá, atrás da minha cortina, observando. Os sons também mudaram. O raspar metálico às vezes dava lugar a um som úmido e pesado que parecia ecoar do subsolo. Era como alguém cortando lenha, mas não havia a ressonância da madeira. Era um som mais denso, mais abafado. Foi quando o medo realmente se instalou, porque minha mente, contra minha vontade, começou a preencher os espaços em branco. E as imagens que ela criava eram terríveis. Meu primeiro e único vislumbre de suas atividades aconteceu numa tarde chuvosa. Olhei por uma fresta na cerca dos fundos e o vi no quintal dele. Ele não estava cuidando do jardim. Naquele momento, o senhor Alencar usava um avental de borracha grosso e botas altas, e estava lavando uma lona enorme e escura com uma mangueira de alta pressão. A água que escorria pela lona e ia para o ralo não era limpa. Tinha uma coloração turva, avermelhada. Ele se virou de repente, como se sentisse meu olhar, e nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu, não acenou, apenas me encarou, com uma expressão fria, morta, antes de lentamente voltar ao seu trabalho. O clímax da minha sanidade veio na semana passada. Era noite da coleta de lixo. Pouco antes do amanhecer, ouvi o barulho de algo sendo arrastado. Espiei pela janela e o vi. Ele estava lutando para levar 3 sacos de lixo pretos, enormes e pesados, para a calçada. Eles não eram como sacos de lixo normais. Tinham um formato irregular, protuberâncias estranhas. Eu não podia mais viver na dúvida. Eu precisava saber. O caminhão de lixo passaria em menos de 1 hora. Vesti um casaco escuro, peguei um pequeno estilete e, com o coração batendo na garganta, saí na penumbra fria da noite. O cheiro perto dos sacos era insuportável. Ajoelhei-me ao lado do maior deles. Com as mãos tremendo, fiz um pequeno corte na superfície do plástico preto. O que saiu de lá não foi sangue, foi uma pasta branca e espessa, como gesso molhado. E misturado a ela, havia fios, pedaços de metal retorcido, tufos de algo que parecia palha e dentes. Dezenas de dentes de animais, de todos os tipos e tamanhos. E no meio daquela massa bizarra, um único olho de vidro, azul e perfeito, me encarou de volta. Naquele instante, o quebra-cabeça se montou em minha mente de uma forma pavorosa. Ele não era um assassino. Ele era um criador, um artista do macabro. Ele estava construindo coisas, esculturas grotescas, feitas de matéria morta e objetos inanimados, congelada
de horror. Ouvi um clique suave atrás de mim. A luz da varanda da casa dele se acendeu. Virei-me lentamente. Sr. Alencar estava parado na porta, uma silhueta escura contra a luz. Ele não gritou. Sua voz saiu calma, quase professoral, cortando o silêncio da madrugada. A curiosidade é uma falha de caráter, vizinha. Algumas coisas não foram feitas para serem vistas. Ele deu um passo à frente, para fora da sombra. Mas, já que viu, talvez possa me ajudar com a próxima. Falta-me um modelo com olhos tão expressivos. Eu não me lembro de correr, só me lembro de estar dentro de casa, com a porta trancada, o corpo inteiro tremendo. Chamei a polícia. Eles vieram, conversaram com ele e ele, calmamente, os convidou para entrar. Mostrou seu porão, que ele chamava de ateliê, cheio de esculturas bizarras, meio animal, meio manequim. Tudo perfeitamente legal. Um hobby excêntrico, foi como os policiais descreveram. Eles me disseram para não importunar meu vizinho. Eu era louca da história. Agora, vivo como uma prisioneira em minha própria casa. As cortinas estão sempre fechadas. O cheiro e os sons continuam. Mas agora eu sei o que eles significam. E há um novo som, às vezes. Bem tarde da noite, eu ouço um toque suave, quase inaudível, na parede que divide nossas casas. Ele sabe que estou aqui, ouvindo, e eu fico deitada no escuro, me perguntando se é o som de sua próxima criação tomando forma, ou se é um convite. Se este relato fez você prender a respiração e desconfiar daquele barulhinho estranho que você ouve à noite, então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para me ajudar a continuar. A gente aprende desde cedo a ajudar os mais necessitados, a oferecer um copo d'água, a carregar uma sacola pesada. É o que pessoas boas fazem, é o que nos define. Mas, e se a sua boa ação fosse o alimento para algo que não deveria mais viver? E se cada favor que você faz te deixasse um pouco mais vazio, um pouco mais fraco, enquanto a pessoa que você ajuda fica um pouco mais forte? Meu nome é Miguel, e a minha caridade foi a minha condenação. Tudo começou numa tarde quente de julho, daquelas típicas de Maceió, em que o ar parece pesado. Foi quando ela se mudou para o apartamento em frente ao meu. Dona Iris era a imagem da fragilidade. Uma senhora pequena, encurvada, com uma pele pálida e uma tosse seca que parecia sacudir seu corpo inteiro. No primeiro dia, ela me pediu ajuda com uma caixa. Só mais esta, meu filho. Meus ossos já não são os mesmos, ela disse, com um sorriso doce e cansado. Eu ajudei. Claro que ajudei. Senti-me bem com isso. Mas, quando voltei para o meu apartamento, uma onda de exaustão me atingiu, tão súbita e pesada, que precisei me sentar. Atribuí ao calor, ao esforço. No dia seguinte, encontrei Dona Iris no corredor. A tosse dela parecia mais branda, e havia um pingo de cor em suas bochechas. Fiquei feliz por ela. Os pedidos se tornaram rotina, pequenos favores que ninguém recusaria. Miguel, meu querido,
Você pode abrir este pote de geleia para mim? Você pode ler esta bula de remédio? Minhas vistas estão tão fracas. E a cada favor, a cada toque, a cada momento em que eu emprestava minha força a ela, eu sentia uma parte de mim se esvair. Eram dores de cabeça súbitas, uma fraqueza nas pernas, um cansaço que o café não curava. Enquanto eu definhava, ela florescia. A bengala que ela usava no início ficou encostada na parede. A tosse desapareceu completamente. Sua postura ficou mais ereta e seus olhos, antes opacos e marejados, agora eram de um azul brilhante e afiado. Ela me observava no corredor com uma intensidade que me deixava desconfortável, um brilho de gratidão que parecia faminto. Então, os pedidos mudaram. Deixaram de ser sobre força física e passaram a ser sobre a minha vida. Que livro bonito na sua estante! Você me empresta. As noites são tão solitárias. Ela pediu uma vez, apontando para o meu romance favorito. Ela nunca o devolveu. Depois, pediu uma porção do meu jantar, alegando cansaço para cozinhar. A comida no meu prato pareceu perder o sabor no instante em que entreguei a ela. O cheiro do apartamento dela também mudou. O odor de mofo e remédios deu lugar a um aroma familiar. O meu café, a minha loção de barba. Era como se ela estivesse recriando o meu ambiente dentro do dela. E eu estava cada vez pior. Olheiras fundas, uma palidez doentia, uma tosse seca que agora era minha. Os médicos não encontravam nada. É estresse, eles diziam. O ponto de ruptura foi quando ela pediu uma foto. Uma foto minha com meus pais, que ficava na minha mesa de cabeceira. Gosto de me cercar de memórias felizes, ela disse. Eu recusei. Pela primeira vez, eu disse não. O sorriso dela desapareceu. Por um instante, vi algo em seus olhos. Frio, antigo e ressentido. Naquela noite, eu não consegui dormir. Do apartamento dela, vinha um som baixo e seco. Um ruído de algo sendo arrastado lentamente pelo chão. Eu sabia que precisava parar. Que minha vida estava sendo sugada por aquele sorriso gentil. Na noite seguinte, ela bateu à minha porta. Quando abri, fiquei chocado. Ela parecia ter rejuvenescido 20 anos. Estava radiante. Miguel, querido, o último favor eu prometo. Um guarda-roupa muito pesado. Preciso da sua ajuda para movê-lo. Reuni toda a força que me restava. Dona Iris, eu não posso. Eu estou doente. A máscara caiu. O rosto doce se contraiu em uma carranca de desprezo e sua voz saiu grave, sem qualquer fragilidade. Doente? Eu sei. Fui eu que te dei essa doença para poder curar a minha. Ela deu um passo à frente. Eu não estou pedindo. Estou coletando. Você tem sido tão generoso. Agora, preciso do seu quarto. Este meu corpo está quase novo, mas o seu lar tem tanta vitalidade. Ela ergueu a mão para tocar a minha porta e vi que suas unhas estavam longas, escuras e curvas como garras de madeira. Bati a porta na cara dela e tranquei todas as fechaduras. Do outro lado, ouvi um som de algo arranhando a madeira. Um som seco e poderoso, como um galho de árvore sendo arrastado contra a porta. Passei a noite em pânico.
Mas pela manhã, tudo estava em silêncio. Com cuidado, abri a porta. O corredor estava vazio. A porta do apartamento dela estava entreaberta. Empurrei-a. E o que vi foi um vazio absoluto. O apartamento estava nu, coberto de poeira, como se estivesse abandonado há décadas. No chão, no centro da sala, estava a foto dos meus pais. Mas agora, os rostos deles estavam envelhecidos, cinzentos e cansados. Eles estavam como eu me sentia. Eu achei que tinha acabado. Achei que estava livre. Mas a fraqueza nunca me deixou por completo. Semana passada, eu estava assistindo ao jornal, uma reportagem de outra cidade, sobre uma senhora que se recuperou milagrosamente de uma doença rara, graças à ajuda de seus novos vizinhos. A câmera focou nela. Era Dona Iris, vibrante, sorrindo. E atrás dela, um rapaz a ajudava com uma sacola. Eu pude ver as olheiras fundas nos olhos dele e a forma como suas mãos tremiam levemente. O ciclo tinha apenas encontrado um novo doador. Se esta história te fez pensar 2 vezes antes de oferecer ajuda a um estranho, se te fez sentir o arrepio da bondade explorada, então demonstre sua força e deixe o seu like. Isso prova que nossa comunidade está viva e atenta. E se você ainda não faz parte dela, se inscreva e ative as notificações. Afinal, às vezes, o monstro não arromba sua porta. Ele bate e pede para entrar.